Fala, povo de Deus, gente, é muito bom estar aqui. Estamos retomando, né, os podcasts aqui da Paz Lagoa e a gente está muito feliz com esse tempo novo, né, e é um privilégio poder, de alguma forma, usar esse instrumento através do podcast para edificar a igreja, ensinar a igreja e todos nós crescermos juntos na estatura e na graça do Senhor. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui comigo e, modesta parte, eu amo demais. Amo muito. Eu queria que ele se apresentasse e logo a gente vai bater um papo aqui. Se apresenta aí para todo mundo. É uma alegria muito grande estar aqui contigo, meu querido pastor Carlinhos, irmão amado do coração de tantos anos. Uma alegria estar outra vez aqui na Paz Lagoa e fazendo parte desse podcast hoje com vocês. Me sinto muito, muito honrado. Saúdo carinhosamente cada uma de vocês. Eu sou Roberto Schuller e tenho muita alegria de estar aqui agora com vocês. Amém. Ô pastorzão, conta um pouco da tua história. A gente sempre começa o podcast falando um pouquinho sobre a história, né? Então fala um pouco da tua história, como tu se converteu, como tu se tornou pastor. Fala um pouco sobre isso assim. Tu quer que comece antes da conversão? Tipo... Pode ser. Tá bom. Então, olha, a minha história é uma história muito, muito marcante. Porque eu sou o quinto filho, né? O caçula. Meu pai, ele era suíço, veio aqui para o Brasil, conheceu minha mãe, se apaixonou por ela, foi amor à primeira vista. Não quis mais voltar para a Suíça, ficou aqui. Os filhos foram nascendo e eu fui o quinto. Mas eu nasci com talidomida, né? Minha mãe, quando estava grávida, tomou um medicamento, ela estava tendo muito enjoo e ninguém sabia que podia afetar o feto, né? Desculpa a redundância. Mas foi o que aconteceu. Somente um ano depois que eu nasci, que foi que ficou sabendo. E com 20 dias de nascido, meu pai me levou em São Paulo para fazer uma consulta com um médico ortopedista. E com 2 anos de idade foi minha primeira cirurgia. E depois, até os 15 anos de idade, eu já tinha sido operado 10 vezes. Então foi muito marcante mesmo toda esse sofrimento, né? Porque a minha infância foi muito, muito sofrida. Em 15 anos, em 13 anos, eu operar 10 vezes, era praticamente todo ano uma cirurgia, né? E cirurgias ósseas, porque tinha que aproveitar o crescimento do corpo, né? O desenvolvimento, para poder corrigir o que pudesse ser corrigido. E eu não sei se vocês sabem, mas as cirurgias ósseas são as mais doloridas para a recuperação. Então eu sempre tinha que ir para São Paulo, e o que deveria ser uma coisa muito boa, viajar em outro estado, mas era sempre muito sofrimento para mim, né? Porque eu sabia o que vinha por ali. A coisa ficou tão intensa que tivemos que morar em São Paulo 5 anos, porque era um período bem mais intenso. Mas ao mesmo tempo, Carlinhos, pela graça de Deus, pela bondade, pela misericórdia de Deus, eu nunca fui triste. Eu sempre fui muito, muito contente, muito alegre, muito em paz. Tinha todas as dificuldades, por exemplo, para você abotoar uma camisa ou amarrar o cadarço do sapato, foi tranquilo. Para mim não, eu tive que aprender. Para escrever também, é direita, é esquerda, pego com qual dedo, como é que junta. Tudo para mim foi um processo. E tinha toda essa fase de recuperação das cirurgias, onde eu ficava às vezes 3 meses com gesso. Depois eu usava um aparelho de ferro, com aquele couro bem duro, era pesado aquilo. Mas mesmo assim eu jogava bola, eu andava de skate. Na minha adolescência eu comecei a surfar, porque eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo. E eu não ficava assim imaginando, será que vai dar? Como é que eu vou remar? Como é que eu vou ficar em pé na prancha? Não, eu não imaginava essas coisas. Teve um ambiente de muito apoio no caso. Apoio. Né? Minha mãe, meu pai faleceu muito cedo, mas mesmo assim eu só tive meu pai até meus 7 anos, mas minha mãe e meus 4 irmãos, 2 irmãos e 2 irmãs, eles me tratavam normalmente.
Então a vida fluiu. Eu demorei muito, mas aprendi a surfar, surfava mesmo, remava, surfei muito com o Bispo Miguel Shoa na nossa adolescência, na nossa juventude, e me desencontrei um bocado, me perdi muito nesse mundo, graças a Deus não entrei para o mundo das drogas, ou dessa coisa assim, mas eu não queria saber de estudo, não queria saber de nada, só queria saber de surfar, aquela vida mansa, aquela vida boa, e não tinha assim essa consciência terrível, ruim, meu braço é menor, é diferente, não, eu queria era viver a vida e aproveitar. Foi quando eu conheci um amigo meu, chamado Roger Turner. Ele era um pastor americano, era pastor da Igreja Batista Emanuel, aqui em Boa Viagem, e o filho dele morava bem pertinho do meu prédio e surfava também, andava muito bem de bicicleta, a gente fazia corrida de bicicleta, eu tinha uma Caloi 10, já pensou, e participava das corridas, e surfava, e vivia uma vida normal, mas uma vida que não pensava em Deus, não pensava nas coisas do alto, qual seria o sentido da vida, como eu estava vivendo daquele jeito. Mas esse rapaz, ele foi de uma influência, Carlinhos, tão bonita para mim, porque ele sempre tinha a Bíblia, ele tinha um Novo Testamento na linguagem de hoje, com aquelas ilustrações, e ele falava de Jesus para mim, e eu achava tão bonito, porque ele não se envergonhava de andar com a Bíblia, de dar testemunho de Jesus. E ele era o melhor surfista de todos nós. Ele era o que melhor surfava. Ele ganhava quase todas as corridas de bicicleta. Ele sabia. Ele era um rapaz muito, muito cabeça boa no lugar, mas era cristão. E um cristão comprometido. E aquilo me tocou. Ele começou a me evangelizar e a falar de Jesus e me deu esse Novo Testamento de presente. Carlinhos, eu comecei a ler esse Novo Testamento na linguagem de hoje e eu simplesmente não consegui mais parar. Era um maravilhoso mundo novo, o mundo do Evangelho, das palavras de Jesus, das bem-aventuranças, aquele Jesus que olhava para todo mundo, que prestava atenção em todo mundo, principalmente nos pequeninos da sociedade, nas pequeninas da sociedade, e aquilo tudo me encantou, as curas, os milagres, os ensinamentos, como ele fez frente à hipocrisia religiosa, como nos ensinou o Pai Nosso a termos essa relação de Deus como papai, papaizinho do céu. E eu me lembro que uma noite eu saí da casa dele e ele estava me falando sobre o Apocalipse e eu tinha muitas perguntas e muitas dúvidas. E aí eu me lembro que eu fui para a beira da praia, lá em Piedade, estava morando no edifício Veleiro, ali na beira da praia. Você quando descia já era uma ruazinha de areia, já estava na praia mesmo. E eu me lembro que eu fui para lá e ele tinha me falado sobre ter o nome escrito no livro da vida. E eu me lembro que eu fui lá na praia e eu orei, que eu perdi o tempo. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali orando. Fiquei pedindo perdão a Deus por tudo que eu imaginava que tivesse ofendido, que tivesse sido errado. E eu pedi, meu Pai, escreve o meu nome no teu livro da vida. Amém. Eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E aquilo eu fui tomado por uma paz. Olha, era como se uma coisa entrou assim na minha cabeça, um arrepiozinho que foi correndo, descendo. Hoje quando eu leio o Salmo 133, que fala da unção, né? Os irmãos que vivem em união, é como o óleo que cai sobre a barba de Arão. Era como uma coisa descendo assim, correndo todo o meu corpo. Ali eu senti uma coisa muito forte, que não era só uma sensação, uma emoção, era um testemunho mesmo de que ali uma coisa aconteceu. E dali minha vida foi só mudando, né? E eu comecei só andava com aquele Novo Testamento na linguagem de hoje, e onde eu ia, eu falava de Jesus. Olha, eu falava de Jesus dentro do ônibus.
eu ficava em pé e começava a falar de Jesus. E eu me lembro que com um mês de convertido dessa experiência, eu fui para a igreja, atendi o apelo e eu já preguei pela primeira vez, mas eu já tinha lido o Novo Testamento todo. Eu já sabia muita coisa sobre Jesus, já tinha muito o que falar dele. E aí eu terminei ficando na primeira igreja evangélica batista da Torre, porque conheci algumas pessoas que eram de lá, me levaram para lá. Eu fui batizado por imersão nas águas, pelo pastor Antônio Dorta. E imediatamente entrei para o seminário. Nem podia, porque eu era novo convertido, não podia, você tinha que ter algum tempo de caminhada, mas eu insisti tanto, eu lutei tanto, que a primeira igreja evangélica batista na Torre me deu uma carta de recomendação, e em 1980 eu comecei a estudar no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, e já era amigão do bispo Miguel Shoa, né? Estudamos juntos, fomos contemporâneos de turma, fizemos algumas matérias juntos na mesma classe. Então daí para lá foi essa a minha trajetória de conversão. Certo. Ô bispo, a gente vai conversar sobre um tema que a gente pode, claro, sempre voltar para a sua história, né, para a sua experiência, tudo. Mas eu queria conversar hoje sobre um assunto que é sobre Pentecostes. A gente está liturgicamente, final de semana agora, final de semana do Pentecostes, né? Aqui na igreja mesmo a gente teve o seminário de vida semana passada, agora a gente está tendo a imersão, né, dos céus abertos. Então eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. E também que você falasse sobre sua experiência com o Espírito, né? Tipo, não só falar sobre Pentecostes, mas falar sobre Pentecostes na sua vida também, né? Olha, é tão bonito isso, é bonito que domingo agora é dia 19 de maio. E há 12 anos atrás, num dia 19 de maio, eu fui consagrado bispo, né? Há 12 anos atrás, lá na igreja carismática, na igreja episcopal carismática, pelo arcebispo Dom Paulo Garcia. E para mim vai ser um momento muito bonito, porque eu vou estar pregando na igreja, e vou estar dando graças a Deus por várias coisas, e vou estar lembrando esse momento. Então, eu tenho, nos últimos dias, terminei a minha reflexão a minha pregação para o domingo hoje pela manhã. Eu também, terminei a minha hoje. Tá vendo? Então eu tenho pensado. Eu sempre gosto de terminar na sexta-feira, na verdade. Sexta. Aí sábado, domingo eu fico mais refletindo sobre, né? Meditando. Lendo. Lendo bastante. Pegando ao texto, né? Exato. E deixando Deus dizer ainda o que Ele quiser dizer. Mas olha, eu acredito do fundo do meu coração, veja que eu, quando me converti na Igreja Batista. E a Igreja Batista é uma igreja muito, muito tradicional. Hoje já tem muitas igrejas batistas que se abriram a uma renovação da liturgia, já batem palmas para os louvores no culto, mas a maioria delas você só canta hinos do inário cristão, né? Do cantor cristão, por exemplo, do inário para o culto cristão, não canta muitos cânticos mais da juventude, mais contemporâneos. Mas você veja que eu me converti nessa igreja, eu fui professor do Seminário Batista, da Faculdade Batista de Juí, lá no Rio Grande do Sul. Depois fui professor do Seminário Batista aqui em Recife. E depois fui reitor. Quando você entrou no seminário, eu era o Você reitor. foi meu professor. Fui seu professor de introdução à teologia. E sistemática. E de teologia sistemática. Foi. Então, mas você veja, então quero dizer, mesmo com esse background de quem se converteu numa igreja batista, que é altamente tradicional, eu acredito que nós precisamos ser pentecostais, no sentido de que a igreja vive do Pentecostes. Eu não estou falando em termos de denominação, de Assembleia de Deus ou de o Brasil. Domingo passado, sábado passado, eu preguei
amanhã faz 8 dias, eu preguei numa conferência na igreja pentecostal, o Brasil para Cristo, que é uma igreja altamente pentecostal. Mas eu prego onde sou convidado e dou testemunho da palavra de Deus. Então, quando eu quero dizer precisamos ser seres pentecostais, eu quero dizer não apegado a essa ou aquela denominação, claro. ou movimento, onda dentro da história do cristianismo. Mas a teologia, ela é muito, muito enfática quando diz que a igreja, é lógico que ela nasce com Cristo, né? Claro. No nascimento, na morte, na ressurreição. Mas, de fato mesmo, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela nasce no Pentecostes. Claro. Aqueles 120 ali reunidos, e um vento impetuoso, e o Espírito de Deus se faz presente, e cada um falava na sua própria língua, um verdadeiro mistério, porque as pessoas entendiam na sua própria língua, né? E uma coisa muito forte, havia muitos sinais, muitas maravilhas, havia visões, revelações, profecias, e o cristianismo nascente, ele era um cristianismo de poder. Era uma igreja, a igreja do Novo Testamento é uma igreja no poder do Espírito Amém. Santo. E eu acredito, existe aquela corrente cessacionista, né, que acredita que os dons do Espírito Santo, eles eram para aquele momento. Milagres, curas, revelações, línguas, interpretações, tudo isso foi uma ajuda de Deus para o estabelecimento da igreja. E depois isso cessou, são os cessacionistas. Eu nunca acreditei assim. Eu acreditei, sempre acredito e continuo acreditando na contemporaneidade dos dons. Amém. Os dons nunca cessaram, eles sempre estiveram presentes na história da igreja. É lógico que a igreja daquele tempo, me desculpa que eu estou falando claro, muito. Não, pode falar. A igreja daquele tempo, ela começou a ter seríssimos desafios. Desafios grandes. Por exemplo, um deles foi a perseguição. A perseguição era cruel, era violenta. Eles fugiram, houve uma verdadeira diáspora, uma verdadeira dispersão. Então, isso também ajudou na propagação do evangelho. Mas você imagina que um grupo pequeno, nascente, as pessoas não podiam estar juntas. Um estava aqui, o outro estava ali, o outro estava ali, o outro estava acolá. E assim foi. Então, esse já foi um fator complicado. E depois surgiram também as falsas doutrinas, até mesmo as heresias, que elas não surgiram do lado de fora da igreja, mas dentro da igreja. Pessoas que nunca tinham visto Jesus, pessoas que não ouviram os seus milagres, ou que não testemunharam a sua crucificação, vendo com os seus olhos, como os apóstolos e as mulheres que o seguiam também, mas pessoas que somente ouviram falar dos milagres. Então começaram a surgir questionamentos, e ele era humano mesmo ou era somente divino? Era com toda aquela questão do background da filosofia grega, da influência grega. Então isso também o cristianismo começou a precisar organizar a sua fé, organizar a liturgia, organizar a ordem, né? Seus dogmas também, né? Os dogmas, a instituição de bispos, presbíteros, diáconos, né? Quem vai dirigir a igreja depois da era apostólica, né? Na sucessão dos apóstolos. Então, isso tudo fez com que a igreja tivesse de focar também em outras coisas. E talvez ali houve uma diminuição, em certo sentido, se é que se pode falar assim, por causa de tanta perseguição, por causa de tantas mortes. As perseguições, elas duraram 2 séculos, né, para 3, e eram violentíssimas, cruelíssimas. Então a igreja precisou se organizar. A igreja era uma igreja perseguida, mas os dons eles nunca cessaram. Eu acredito na contemporaneidade dos dons. A gente sente o Espírito vivendo em nós. Amém. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque o que acontece hoje? Hoje, muitas vezes, a gente é uma igreja aqui na Paz Lagoa mesmo. A gente crê, né, nos dons, né, do Espírito, a gente crê na contemporaneidade dos dons, mas às vezes, um exemplo, eu vejo muita influência, né, que tem na internet, aqueles pastores que a gente já sabe que trazem muito esse peso, né?
Mas eu queria conversar sobre isso, em que sentido? O que eu vejo às vezes é que as pessoas, por muitas vezes ouvir várias fontes, ela tende a se fechar mais. Por quê? Porque há o exagero, né? A gente sabe que há o exagero. E uma das coisas que a religião, ou a religiosidade, a gente poderia dizer assim, faz, é tentar controlar. Né? O que é que eu faço? Não beba. É errado beber. Né? A gente sabe que tem pessoas que têm domínio próprio, bebem, um exemplo. Né? E não que eu beba, né? Eu não gosto de álcool, mas o que eu falo é no sentido de você tentar controlar a própria experiência do espírito, a própria ação do espírito, ou às vezes você tentar domesticar uma ação do espírito, cura, um exemplo, a gente pode falar de cura, né? Há os exageros que todo mundo vai ser curado, né? Então, às vezes a gente não sabe lidar com a problemática de ter alguém na igreja que não foi curado. E esse desafio, essa crise da fé ali, gera, mas Deus não cura? Como ele não está curando essa pessoa? Como ele curou essa? Eu lembro mesmo na época que o nosso bispo Miguel ficou doente, né? E foi a primeira vez que ele ficou e a gente orou muito, a igreja toda. Eu lembro Miguel voltando do aeroporto, bem magrinho, e a igreja toda orando muito. Foi um verdadeiro milagre, né, que aconteceu ali. E foi um processo, não foi uma cura imediata, né? Foi uma cura que levou ajuda médica, levou muitas coisas também, um processo. Mas teve um irmão na igreja que com 3 meses morreu, na mesma época. Né? Então, peraí, o Deus que agiu ali não age aqui? Né? Então, essas questões de como lidar com os dons, né? De forma equilibrada, né? E ao mesmo tempo de forma saudável e crendo na contemporaneidade dos dons, né? Não perder isso, né? Não ficar... Como é que tu vê isso, assim, pela tua experiência? Olha, essa é uma parte muito, muito sensível do nosso momento eclesial, eclesiástico. Acho que nos Estados Unidos e aqui no Brasil, na Europa com certeza menos. As pessoas lá são muito mais críticas, mais céticas, o liberalismo é avassalador. Mas aqui no Brasil me preocupa muito tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho ouvido, as tendências, muitas teologias que de teologia não tem nada, não são reflexões fundamentadas na palavra ou na doutrina. Então surgem novas ideias, novas falas, novas tendências, e elas vão se implantando como se doutrina fossem, como se uma teologia sã fosse, só que não são. São coisas que trazem engano, são coisas que trazem confusão. Uma delas, Carlinhos, pastor Carlinhos, é exatamente essa aí, na questão da cura, por exemplo, ou da contemporaneidade dos dons. Olhe, você veja uma coisa, esse exemplo que você deu fecha a questão. O bispo Miguel, ele foi curado, glória a Deus por isso, que nós o temos. Mas o outro irmãozinho na igreja, ele com 3 meses faleceu. Deus, ele tem um caminho específico na vida de cada pessoa. Propósito, né? Eu vejo... Um propósito. Então, o propósito de Deus na vida de uma pessoa pode passar por uma experiência de enfermidade. O sofrimento, ele sempre é pedagógico. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus pode usar, inclusive, uma enfermidade. Ora, isso é até bíblico. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, que por todos é interpretado como uma enfermidade. Era uma coisa que ele sofria muito, metaforicamente ele fala de um mensageiro de Satanás, era um espinho na carne, é uma coisa que fura, que agride, né? Uma coisa muito, muito dolorida. E ele conta a história de que ele orou 3 vezes. E ele pediu, Senhor, me liberta disso, me cura dessa enfermidade, repreendeu em nome de Jesus. Mas as 3 vezes que Paulo orou, as 3 respostas que Deus deu para ele foi não, não e não. Você vai viver
com esse espinho na carne, porque a minha graça te basta. Amém. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer, desde que eu entendi isso, eu me glorio muito mais nas minhas fraquezas, porque eu entendi que quando estou fraco, é que sou forte. Então, o caminho olha, o apóstolo Paulo, ele teve visões e revelações do céu, ele mesmo conta ter subido ao terceiro céu e ter ouvido coisas que ele nem sequer era permitido falar. Não vai estar no corpo paulino, não vai estar em Romanos, não vai estar em 1ª, 2ª Coríntios, Tessalonicenses, não vai estar nas pastorais, porque ele disse, eu ouvi coisas que eu não posso dizer. Tão grande o teor das visões. Mas ele não foi curado do espinho na carne, porque a graça de Deus se aperfeiçoava. Aquela fraqueza, aquela enfermidade, era o caminho de Deus na vida de Paulo. Ele, certa vez, orientou Timóteo também, seu filho na fé, um bispo da igreja primitiva, sucessor de Paulo. Olha, você toma um pouco de vinho, porque talvez vai fazer bem para esse problema que você tem no estômago. Então, Timóteo, um bispo da igreja primitiva, ele tinha um problema de saúde. Carlinhos, eu mesmo, eu nasci com talidomida. Eu já me operei tantas e tantas vezes. Faz parte da vida. O autor, o pregador, o Eclesiastes já diz, tem tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar. Então você tem tempo que a doença bate na porta e de repente, através de uma determinada enfermidade, o plano de Deus é levar aquela pessoa. Porque a Escritura Sagrada nos diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Amém. Não é verdade? Então aí você começa a pregar uma mensagem, começa a difundir a ideia de que todo mundo tem que ser curado. De que a cura é para todos. E quem não é curado? E quem não tem uma experiência de cura? E quem só piora? E quem vem a morrer? Por isso, uma das coisas mais tristes que a gente pode observar hoje em dia é muitas pessoas desenganadas e desencantadas abandonando as igrejas. Sabe por quê? Porque elas ouviram muitas promessas fantasiosas. Elas foram iludidas por mensagens descomprometidas com a fé e com o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, Carlinhos, é antes de tudo o evangelho da cruz. O evangelho da glória, ele é precedido pela cruz. Amém. Cristo experimentou a glorificação da ressurreição, da ascensão, de estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas primeiro ele desceu o mais fundo que alguém pode ir, no abismo do abismo. Ele vai lá no fundo para nos erguer de lá. Mas isso não significa que eu agora vou viver uma vida que, se eu adoecer, eu tenho que confessar algum pecado, descobrir qual é o pecado. Ora, foi isso que os amigos de Jó fizeram e foram todos três repreendidos por Deus. Aquela era uma teologia falsa, era uma teologia de mérito, não era uma teologia responsável. Todos três foram repreendidos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na área de dons, na área do espírito, nas igrejas, com essa coisa de cura, com essa coisa de línguas, de visões, de revelações, tem muita gente dizendo que não ouviu. Tem muita gente falando do seu coração, da emoção que vem na hora. Olha, é uma coisa seríssima você abrir a boca e dizer: a mim veio a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor. Você só pode dizer uma coisa dessa com uma certeza de quem ouviu de Deus. Com maturidade, né? Com maturidade. E não pode massificar uma ideia de que agora todos vão falar em línguas. Não. Todos agora vão ser mestres. Não. Todos agora terão o discernimento de espíritos. Todos agora vão poder interpretar a língua. Todos agora terão o dom de curar. Ou todos serão curados. Isso é muito complicado e é muito sério. Uma outra coisa, sabe, uma preocupação que eu tenho é tanto a questão de
de a gente ter esse equilíbrio, né, de viver a experiência do Espírito. Eu mesmo, na minha adolescência, cara, eu sou muito grato de minhas experiências. Eu lembro quando eu entrei no seminário, tinha um aluno, que era Saulo, o nome dele. Ele foi laureado no seminário e tal. E ele era da nossa igreja. E ele me deu uma Bíblia. Ele disse, tu vai precisar dessa Bíblia aqui. Eu, na época, não tinha dinheiro para comprar nada, nenhuma Bíblia tinha. Ele me deu a Bíblia de Jerusalém. Ele disse, é uma das melhores, né, traduções que tem. Vou lhe dar de presente. E outra coisa, você tem experiência com Deus? Aí eu tinha 19 anos, né? Eu disse, rapaz, eu acho que eu tenho, né? Eu me converti, aceitei Jesus. Ele falou, você vai precisar aqui no seminário, né? Então, eu saí de um ambiente extremamente voltado para o agir do Espírito, de ver cura, de ver as pessoas orando, de ter revelações, a pessoa chegou, olha, Deus está me dizendo isso sobre você, e a gente orando por isso, e Deus mostra, aquela questão de discernimento, Então eu vivi nesse ambiente, e fui jogado num outro completamente diferente. Era um ambiente mais racionalista, um ambiente onde a religiosidade impera porque a gente julga o agir, e a igreja, né? A prática da igreja às vezes está distante da prática acadêmica, muitas vezes, né? Uhum. E esse choque me gerou isso, né? Meu Deus, e agora? Como vai ser? E eu tive que buscar esse equilíbrio. Então, uma coisa que eu vejo muito, eu sempre trabalhei muito com jovens, né? E eu vejo muito isso na igreja. São as influências, às vezes, das pessoas que tendem a ir para um outro extremo. Porque tem um exagero, a gente sabe, a gente tem que buscar um equilíbrio, crer nos dons do Espírito, crer na cura, tudinho com muito equilíbrio, com muita coerência, com muita honestidade. Um exemplo, tem pessoas que a gente não explica. Simplesmente uma criança ficou doente e é levada. Como é que a gente explica isso? A gente não explica. A gente simplesmente não questiona quem é Deus. A gente crê que Deus não muda porque as coisas não acontecem como eu quero, como eu desejo, né? Exatamente. E uma outra coisa que eu vejo é o exagero ao lado oposto. É quando eu tento dizer assim, não, mas por que falar sobre cura? Por que orar por cura? Porque eu acho que isso aí foi para uma época específica, como você falou, né, aqui. Então, essas pessoas, elas tendem, às vezes, a influenciar muita gente a se fechar para o agir do Espírito. O que é que tu pensa sobre isso, assim? Eu fico tão feliz porque eu vejo você como um pastor tão jovem, tão novo e com a cabeça tão boa, tão equilibrada, pesando, fazendo balanço, porque a vida cristã é isso. Pensa numa gangorra, você não pode estar com uma pessoa de 80 quilos aqui e uma criancinha de 20 do lado de cá. Você tem que ter 40-40, tem que ter o balanço, tem que ter o equilíbrio. Então, hoje a gente tem uma vertente do cristianismo na forma de algumas igrejas e denominações que elas vão pelo lado oposto, que elas demonizam isso, né? A experiência do Espírito, ela é proibida. A experiência da emoção no culto, ela também é proibida. Não se busca os dons espirituais. A gente tem... É muito triste dizer isso, mas nós temos denominações que hoje em dia são muito mais comprometidas com a lei do que com o evangelho da graça. Olhe, se você pensar no movimento puritano, a forma como ele nasceu é um dos momentos mais bonitos da história da igreja. Aquela sede de santidade, aquela vontade de obedecer. Mas isso tem ressurgido em muitas denominações, em muitas igrejas, em muitos círculos evangélicos, evangelicais hoje no nosso país, mas na forma de uma lei. Na forma de tudo você não pode, não toque, não faça, não pode. Então existem denominações que também estão cerceando a experiência do Espírito, cerceando a liberdade da vida. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nós não podemos voltar para o jugo da lei. É a grande advertência do autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, naquele texto que fala sobre cair da graça. Muita gente ali, por medo da perseguição, estava voltando para a lei. Estava depois da graça, voltando para a circuncisão. Você não pode conhecer algo maravilhoso como a graça, que é um favor imerecido, que nos toca, que nos acolhe, que nos recebe, que nos transforma, e depois você quer viver preso e amarrado à lei.
né? Não toque isso, não faça isso, não pense assim, não vá para ali. Até nós excluímos pessoas, porque quando você fica muito centrado nesse legalismo da lei, então você, querendo ou não, divide os bons dos maus, os peixes bons e os peixes maus, que foram todos pescados na mesma rede, o joio do trigo, né? Só que muitas vezes muita gente vai deixar de ser alcançado. Muitas pessoas não serão alcançadas, porque você não pode conviver com esse tipo de pessoa. Jesus conviveu com todo mundo. Jesus, ele foi criticado porque ele foi na casa de publicanos, de pescadores. Ele chamou uma pessoa como Pedro para ser apóstolo. 6 eram pescadores. Mateus era publicano. Zaqueu era publicano, ele vai na casa de Zaqueu. Ele foi na casa de Simão e se deixou ungir nos pés por uma pecadora. Que os sacerdotes, os doutores, os escribas, os professores, se esse homem soubesse quem é essa mulher, que fama que ela tem, ele não ia deixar ela tocar. Mas Jesus se deixa tocar por aquela mulher impura. Jesus se deixa tocar por aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, que era considerada impura para todos os parâmetros da lei. Jesus vai lá no endemoniado gadareno, que vive num cemitério, procura a morte e não Deus, roga, aparta-te, vai-te embora daqui, nós não temos nada contigo. E Jesus contra ele, vai nele e salva ele. Então a igreja hoje, ela está deixando de ser luz, porque olha, como é que você vai iluminar com todas as portas e janelas fechadas? A igreja, ela precisa ser uma igreja aberta. A luz precisa ser como esse farol lindo que eu estou vendo aqui, realmente colocado sobre a colina, sobre o monte. Você não coloca o alqueire embaixo do banco, embaixo da cama, a vela. Você coloca em cima, para que realmente ilumine. Então, a igreja hoje, ela tem caído, Carlinhos, me perdoa se eu estou falando muito, quase que num sectarismo. Nós, os salvos, os que estamos dentro, os que estamos no barco, a igreja, essa visão do barco, né? E quem entra no barco está com Jesus. Só que Jesus manda o barco para a tempestade. E ainda diz para os discípulos irem na frente. Depois é que ele chega lá. Porque nós temos que encarar e enfrentar as tempestades do mundo. Depois da transfiguração, vem o quê? Eles têm que descer. E tem os demoniados. Demoniados que os discípulos não conseguiram curar, né? Porque eles estavam olhando para muitos lados, ainda estavam, Pedro, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, não vamos sair mais daqui não. Olha, tem que ter esse equilíbrio na busca do Espírito Santo, para ele não se transformar num exagero, para ele não se transformar numa coisa mascarada. E às vezes até uma meninice, Uma meninice. Tem certas coisas que você vê, a minha pesquisa foi na área de pentecostalismo, né? Mudança social, pentecostalismos no Brasil, no plural, porque pentecostalismo não é um movimento homogêneo, é extremamente heterogêneo. Então, se eu começar a falar de tudo que eu vi nas igrejas, e essas práticas, elas estão entrando em igrejas chamadas históricas, em igrejas chamadas tradicionais. Porque muita gente não está... Olha, Carlinhos, falta muito um pessoal comprometido com a palavra, um pessoal que tem amor e paixão pela teologia, por uma teologia bíblica, uma teologia fiel aos princípios da palavra, ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, hoje em dia, todo mundo é ordenado, todo mundo é consagrado, é sagrado, não precisa mais estudar, não tem mais que fazer aquele caminho todo de preparação. Não, muitas coisas hoje, nós temos muito... Olha, uma das maiores crises do nosso país é a crise do púlpito. Púlpitos medíocres. Pastores que não sabem mais o que dizer, o que falar.
Você tem que ter a tua vida com Deus, a tua experiência com Deus, a tua relação com Deus. Você tem que buscar a sua inspiração, não em livros os mais variados, nada contra livros, porque eu sou um comedor de livros, eu sempre tenho um livro. É porque alguns pregam só para razão, né? Poder falar assim, né? Uns pregam para razão, o outro só para emoção. Só para emoção. Tentar achar esse equilíbrio. E você tem que estar no meio com a palavra. Karl Barth estava com um jornal do dia e a Bíblia, né? Porque ele queria saber tudo que está se passando no mundo, mas queria ter o olhar crítico da palavra, do Evangelho, dos profetas de Israel. Os profetas de Israel têm muito para nos dizer hoje. Então, você tem que se deixar inspirar, deixar a Bíblia tocar, moldar, modelar a tua Bíblia, buscar, acima de tudo, a tua inspiração nela, na palavra, Amém. Porque ela é infalível, e somente ela. Amém. Sabe, uma vez eu estava escutando um sermão de um jovem, e foi muito interessante, assim, ele tinha se preparado bem, né? Ele tinha lido muitos comentários, você via claramente, e ao mesmo tempo, eu não via a presença, sabe? Era aquele negócio meio... técnico. Teórico. E isso é um risco que a gente não pode correr, né, também. Como eu já vi sermões que a pessoa fala, não, porque Deus falou isso comigo, falou aquilo, não cita a Bíblia, não usa nada da Bíblia, né? Até o Bispo Miguel uma vez falou que na pesquisa dele de doutorado, ele disse que assistiu alguns sermões, ele disse, eu assisti um sermão, 2h30, não citou um versículo da Bíblia. Era só experiência, né? Porque eu estou vendo isso, estou vendo aquilo outro, que Deus está falando isso, Deus está dizendo isso para você, está dizendo aquilo para você. Então, assim, esse que eu acho que a gente precisa construir, esse sermão bíblico, ao mesmo tempo cheio de vida com Deus, né? Porque o pregador, de alguma forma, a mensagem é a vida do pregador, né? Não tem como fugir disso, né? Então a nossa vida está ali, não tem como a gente pregar aquilo ali saindo longe do texto, a gente está ali visceralmente sobrevivendo e vivendo através dele, né? E aí onde você vem de novo para essa questão do equilíbrio, né? Porque você está dizendo, ele tem que ter a teoria, ele tem que ter os livros, ele tem que ter a noção homilética de como preparar um sermão, como é que se constrói um sermão. Mas isso tudo é aquele vale de ossos secos que Deus manda Ezequiel, profetiza, filho do homem profetiza, e os ossos ficam em pé, e crescem tendões, e crescem músculos, e cresce a carne, e vem pele sobre tudo, e os cabelos, e são um verdadeiro exército, mas faltava o quê? O sopro do Espírito. Agora sopra, dos 4 ventos, vem Espírito de Deus. Então você tem que ter a teologia, a teoria, a homilética, mas isso não vai ser tudo sem a unção. Olha aí o equilíbrio de novo. E essa unção, ela vem como? Se compra unção? Não. Se aprende unção? Não. Ela pode ser adquirida em alguma livraria, por mais especializada que seja? Não. Unção, meu irmão, vem do joelho. Vem das horas com Deus, vem da madrugada com o Senhor, vem da prosa com o Pai, vem do carinho e da dependência do Espírito Santo. Provação e aprovado, né? Exatamente. E vamos ter muitas provações na vida. Então não é só teologia, não é só teoria, não são somente os livros bons, mas o quanto a minha vida e a tua vida estão entrelaçadas com isso aí, sendo a principal fonte sempre a palavra. Amém. Eu queria que tu falasse agora o seguinte, alguma experiência que você teve com o Espírito, que vem à sua mente agora. Eu sei que você falou da sua conversão, foi uma experiência linda ali, né, com o Espírito. Eu também tenho uma experiência da minha conversão assim, porque tem gente que não sabe quando se converteu, né? Às vezes, né? E eu tive uma experiência assim, que eu gostei quando tu falou assim, passou ser mais do que uma experiência, virou um testemunho, né? Mas você tem alguma coisa assim, alguma experiência que você viu, ou o Espírito? Olha, eu tenho várias, modéstia à parte,
várias assim no sentido de sentir a presença do Espírito testificar com o meu coração aquela oração, ou indicar a vontade de Deus. E também tem tempos de aridez, viu? Os profetas todos tiveram. São João da Cruz é um grande místico da história da igreja. Ele é quem fala da noite escura da alma, da noite dos sentidos, porque isso acontece também. Você tem um Elias que desafia todos os profetas de Baal, mas que depois foge e corre e vai parar no fundo de uma caverna, e Deus tem que vir tirar ele, porque ele está querendo morrer. Você tem um Jonas que vai parar no fundo do grande peixe, que é metáfora do quarto escuro da depressão, porque ele não queria ouvir o chamado de Deus para a vida dele. E depois, quando tudo de bom acontece, ele também quer morrer de novo por causa de uma sombra, de uma árvore que Deus fez nascer e Deus também tirou. Olha, para não me perder com essa história, uma vez eu fui era um dia dos professores. Eu era pastor da Igreja Batista no Forte, lá em Pau Amarelo. E eles me deram de presente um final de semana, porque o dia dos professores era um fim de semana grande. Era como é que a gente chama? Não é feriado, é bem pensado, né? A gente é isso. Quinta, que junta com a sexta. Aí me deram de presente e eu fui lá para Maragogi, um hotel tão bonito lá. E eu me lembro que eu fui orar de noite na praia e eu tive uma revelação. Primeiro começou com a natureza, porque tinha uma lua linda, a lua estava linda, ela estava majestosa, era uma lua grande, cheia, mas o céu tinha um pesado e denso grupo de nuvens vindo, e eu comecei a ver que aquelas nuvens todas, elas iam encobrir aquela lua, porque elas estavam vindo, tinha muito vento na praia, e aquelas nuvens vinham e vinham e vinham, e daqui a pouco aquela lua tão forte, ela foi totalmente escurecida por aquele pesado e denso grupo de nuvens. E aquilo ali me veio aquela compreensão. Às vezes a vida da gente é assim. As nuvens encobrem, o céu parece de bronze. Mas eu, pensando comigo mesmo na minha oração, eu sabia que aquelas nuvens iam passar. Eu sei que o sofrimento alguma hora melhora, a noite escura passa, a noite dos sentidos passa, a provação passa, esse deserto que eu estou atravessando é atravessado, essa tempestade, eu chego do outro lado, isso acontece, tempos de provação, de privação, mas também tempos, como você falou tão bonito, de aprovação, né? Porque a prova, ela serve para isso. Então eu me lembro que eu disse, eu não vou para aqui, eu não vou voltar para o quarto enquanto eu não vi esse grupo pesado e denso de nuvens sair. E eu fiquei lá. Eu fiquei umas 2 horas, viu? Até que as nuvens passaram e aquela lua apareceu de novo. E eu me lembro que eu comecei a orar e comecei a cantar Vento do Espírito. Sopra neste lugar. Enche o coração, né? Você conhece o cântico, né? E Carlinhos estava ventando, foi uma coisa assim sobrenatural, do outro mundo. Eu fui tomado, eu nem sei se eu não levitei, mas acho que no espírito eu levitei. Eu saí, meu corpo saiu do chão. Eu não estou dizendo que saiu de verdade, mas a minha sensação era de que eu estava flutuando, aquele vento, cantando, e era vento do Espírito, era aquele vento que estava vindo. E eu fui dormir. Depois, Flávia e Emily vieram me buscar, porque elas me procuraram no hotel, em todos os lugares, e não me acharam, e pensaram, vamos na praia, ver se ele está lá. E quando elas chegaram lá, eu estava assim, quase que dançando, e tomei um susto. E aí elas tão preocupadas se alguma coisa tinha acontecido, porque isso foi há muito tempo atrás, há uns 20 anos atrás, os hotéis não eram como hoje, era bem deserto tudo ali, não era muito iluminado, e era assim que eu gostava mesmo, porque a gente via muito mais as estrelas no céu. Eu sou apaixonado pelo céu, gosto muito de olhar, identifico algumas constelações, enfim, mas são todas parte do exército de Deus, o Criador
foi quem as fez e a Ele somente pertence toda a honra e toda a glória. Mas eu me encanto com a natureza que Deus fez. Pois bem, aí subi, fui dormir, tive um sonho e vi uma estrela se movendo e eu via o mapa do mundo e ela subia, atravessava o oceano. Eu via direitinho aquele mapa de Zurique e ele era iluminado e eu me acordei suando e fui para o quarto, fui para o banheiro, peguei a Bíblia para não acordar Remedy, para não acordar Flávia, peguei a Bíblia, quase tropecei, fui no banheiro, aí sim acendi a luz. E quando li, não, a Bíblia não é horóscopo. Claro. Você não pode pegar assim, abrir, botar o dedo e pronto. Não, mas eu tinha certeza que eu tinha que pegar uma Bíblia, que eu tinha que abri-la, que Deus ia falar comigo. E o primeiro versículo que eu peguei, o Senhor teu Deus vai tornar-te levar para a terra dos teus pais. E com menos de um ano depois eu estava de novo na Suíça. Amém, glória a Deus. Eu sei que aquilo foi uma experiência muito forte. E quando a experiência é de Deus, ela não somente acontece no fulgor de uma hora, ela se cumpre. Amém. Quando é de Deus, a palavra se cumpre. Não se trata de uma profetada, mas de uma profecia. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem que distinguir, né? Porque eu acho que a gente poderia até caminhar nesse sentido. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas elas tentam construir suas próprias narrativas, né? Então ela tem a tendência de, um exemplo, aqui foi claro uma experiência com Deus, mas também uma experiência que envolve uma responsabilidade diante de Deus. Isso. Muita gente às vezes tem uma experiência com Deus e meio que, vamos dizer assim, o coração está comprometido. Então a experiência é sempre refém do que eu quero, do que eu desejo, do que eu tenho vontade. Então isso eu tenho acompanhado demais. Eu vejo às vezes pessoas chegam para mim e dizem, não, porque Deus falou isso, depois Deus falou aquilo, depois Deus falou aquilo outro. Mas finalmente, Deus falou o quê, né? Então é tão bom ver isso, porque na minha experiência com Deus também, Deus falava muitas coisas comigo. E eu sempre percebi que quando as coisas eram de Deus, a tendência é que eu estava sob julgamento. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Uhum. A gente tende a construir os nossos próprios ídolos, né? Uhum. Então, você construir esse caminho onde Deus fala e realmente é Ele quem fala, é muito difícil para muitas pessoas. O que é que tu acha sobre isso? Eu acho que isso exige muito discernimento, porque você tem que tomar muito cuidado para não ouvir exatamente o que você quer ouvir. E aí quem está falando não é Deus. Quem está falando é o eco da sua própria palavra. É o eco do seu próprio desejo, que como um bumerangue volta para você. Então precisa de muito discernimento. Onde é que está a voz de Deus? Qual é a vontade de Deus? E talvez isso vai trazer um conflito para você, não sei se eu te entendi bem. Não, é isso mesmo. Mas vai trazer um conflito para você, porque nem sempre obedecer é fácil. Às vezes o caminho da obediência é o mais difícil, é o que exige mais renúncia, é o que na maioria das vezes nos faz andar na contramão da vida, na contramão da opinião das pessoas, da opinião do establishment, sei lá como é que a gente vai dizer, da sociedade. Do convencional, do convencional, né? Das tendências das pessoas. Então, eu entendo o julgamento aqui nisso, né? Porque a palavra de Deus, ela quando te alcança, quando ela te pega, quando ela te encontra, porque nunca somos nós que a encontramos, você encontra, sempre que você abre a Bíblia, você está encontrando a palavra de Deus, mas muitas vezes ela nos encontra quando fala, não necessariamente o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Exato. E aí, julgamento aqui no sentido de você vai obedecer ou não. Você vai, porque às vezes, muitas pessoas lutam com isso, elas passam muito tempo lutando para saber a vontade de Deus. E aí a vontade de Deus é revelada, mas elas não têm a disposição de obedecer. Isso aconteceu com Elias, isso aconteceu com Jonas, isso aconteceu com Jeremias. Eu sou muito pequeno, Moisés, eu não sei falar.
Exato. O senhor pode usar outra pessoa, eu não tenho condição. Então a pessoa nem sempre é um Isaías que vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem os relutantes. Então a palavra de Deus, ela sempre vai nos colocar à prova o quanto nós estamos dispostos a obedecer, a sacrificarmos, a renunciarmos à nossa visão, o nosso desejo, a nossa vontade. A nossa carreira. A nossa carreira, em função daquilo que Deus quer e tem para você. Entender isso é o mais difícil, mas é o mais gostoso também. Quando você entende, quando você não questiona, quando você não duvida. O Papai do Céu, ele é tão maravilhoso que ele tem misericórdia das vezes que nós agimos como Tomé. Só acreditamos quando vemos, né? Ele, quando encontra Tomé, ele não julga. Mas agora você vai botar a mão aqui, ó. Você não queria? Agora põe a mão. Meu Senhor e meu Deus, você está acreditando porque viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Né? Sabe uma coisa, um exercício que eu faço sempre, assim, Sugar? E eu até deixo assim para as pessoas, eu faço muito assim. Às vezes quando Deus fala comigo de forma muito pessoal, eu tendo a fazer assim, Senhor, eu só quero a Ti, não quero nada mais. Então, às vezes, quando a gente reorienta o nosso coração para o real propósito que é a fonte de todo desejo, que é Deus, amar a Deus, isso de alguma forma se desfaz qualquer tipo de ego, qualquer tipo de vontade que prevalece sua. Então eu sempre tive muito cuidado com isso. Até as coisas que eu queria muito, eu sempre olho para elas e digo, Senhor, eu quero mais Tu. Né? Então isso sempre me ajudou muito a discernir. Então eu nunca tive muita dificuldade às vezes de discernir, porque eu sempre optei por pensar assim. Então, essa questão de... Tem muita gente que diz assim, mas tu não pede muita coisa não? Eu falei, não. Geralmente eu tenho muitos desejos. Mas o que eu peço mais a Deus é amar Ele cada vez mais. Porque eu acho que isso reorienta o fluxo, né? A centralidade, né? Deus está preenchendo toda a necessidade, toda a suficiência dEle, para mim, é o que importa. Então, esse é o exercício que eu tento fazer sempre, para não cair nessa artimanha maligna, né? De às vezes achar que tudo coopera para o meu bem. Para o seu bem. Especificamente. Para a sua carreira, exatamente. Para a sua visibilidade. Então, eu tendo a pensar assim, sabe? Tipo, com a minha vida, um exemplo, meus filhos mesmo, eu não oro para que, eu quero que meu filho seja bem-sucedido, não. Eu oro, quero que meu filho te ame mais do que tudo. Então eu oro assim, eu quero ver meu filho um homem que ame a Deus, que tema a Deus, que deseja a Deus mais do que tudo. Então isso é o meu grande desejo. Então eu não fico olhando para o futuro, não, mas meu filho vai ser um profissional brilhante. Não, meu filho vai ser um servo de Deus, vai amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu tento fazer essas leituras assim, para meu coração ele tá cativo, prisioneiro, pode dizer assim, escravo, melhor assim, né? Do Evangelho, né? Da vontade de Deus, soberana de Deus. Coisa linda mesmo, coisa linda. Era Paulo que falava, né? Que nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, né? Então hoje se busca muito a carreira eclesiástica, né? E isso é um risco muito grande, isso é um perigo muito grande, porque o maior dom é servirmos ao Senhor. Depois que você fizer tudo, ainda diga, sou apenas um servo inútil, pequenininho. E essa é a nossa maior glória, não é? Não tem nada mais para acrescentar, nada mais além disso, do que Jesus já ter olhado para mim, para você, e já nos ter dado a palavra, o pão do Evangelho, a água da vida que flui. Meu Deus, isso é tudo. E servi-lo não importa como, não importa onde, eu não poderia fazer outra coisa com a minha vida. Eu tinha muitos outros sonhos, mas quando meu amigo Roger me deu aquela Novo Testamento na linguagem de hoje, eu comecei a ler, Carlinhos, era como se eu estivesse ali. Eu estava ali naquele tempo, mas era como se eu tivesse entrado no mundo do Novo Testamento.
Eu me sentia contemporâneo de Jesus, ouvindo as palavras. Parece que o que ele estava dizendo ali para Mateus, segue-me, ou para Pedro, parece que os meus ouvidos estavam ouvindo, parece que ele estava dizendo para mim. E o meu sonho de Miguel, a gente estudava junto, Miguel foi fazer engenharia de pesca, eu queria fazer oceanografia, porque era coisa com o mar, né? E eu era louco pelo mar, ou engenharia de pesca também. Todos os meus planos, todos os meus desejos foram por água abaixo, porque a única coisa que eu podia fazer agora era seguir esse Jesus. E isso é tudo. Isso é tudo. Não importa se você é pastor, pastora, é bispo ou bispa, não importa se você está no conselho eclesial, paroquial ou diocesano, importa a oportunidade de servir, importa conhecer esse evangelho que já se abriu para você, para a sua vida. Isso é tudo. Amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas e não entender a vida em outra esfera que não seja junto com Ele, ao lado dele, de frente. É tão bonito aquela história quando tem o chamado de Abraão e Deus diz assim, anda diante de mim ser perfeito. Isso é tão bonito, porque quando você vai para o original ali, no hebraico, esse anda diante de mim tem uma força muito grande. Quer dizer, anda diante de mim, você pode entender olhando para mim. Ou então, Deus fazendo assim, anda diante de mim e ser perfeito. É Deus quase dizendo, vai, eu estou na retaguarda. Não é o seu caminho que você escolhe, é o meu caminho, é o nosso caminho que eu tracei para nós dois. Mas você pode ir, anda diante de mim e ser perfeito. Uma outra tradução possível, porque hebraico é uma língua riquíssima, é anda de acordo com a minha vontade. E isso é a perfeição. Então, você vê, a gente ter essa oportunidade. Não importa, você é pastor da igreja, aí você é mais do que os outros. Não, você como pastor, como bispo, seja lá o que for, você é ovelhinha de nosso Senhor Jesus. Amém. Você é parte do rebanho dele. E convém influenciar as outras pessoas mais do que com a tua palavra, com o teu testemunho de vida, como você está orando, que você quer amar mais a Deus, você quer que seu filho ame mais a Deus, o que você deseja é isso, e é isso que a gente pode desejar para você que agora está ouvindo a gente, sabe, que você tenha, eu não tenho esse amor porque eu mereço, ou porque eu sou melhor. Carlinhos não é melhor do que eu, ou eu sou melhor do que ele, ou ninguém aqui é melhor do que ninguém. É a graça que nos alcança. Agora, quando você recebe um presente, você faz o quê? Você fica feliz, você fica contente, você quer abrir. É quase que uma praxis que você abre na hora. Né? Você abre, desempacota e agradece, e abraça e beija e fica feliz. Então, muita gente está banalizando a graça, está tratando a graça como se ela fosse qualquer coisa. Quando andar com Jesus, não tem nada maior do que isso. Não tem nada mais forte do que isso. Nessa vida, não. É tudo. Andar com Jesus, saber ser acompanhado por Ele, acompanhado pela palavra. Saber que nas horas boas eu estou com Ele, mas que nas horas difíceis, recentemente eu passei por uma cirurgia e foi um momento de dor, a 13ª, mas eu sabia que Ele estava ali. Quando eu cheguei lá naquela mesa de operação, eu só ouvia aquele versículo lá de Ezequiel, se não me engano, 36, essa mesa está diante dos olhos do Senhor. Então, eu sabia que ali era um lugar de sofrimento, mas eu sabia que eu não estava sofrendo aquilo sozinho. Amém. Então, não é só quando tudo vai bem, quando eu estou ganhando de todo mundo, quando tudo está às mil maravilhas, que Deus está comigo. Quando eu estou andando naquilo que aparenta ser a contramão da vida. Ora, Jesus andou na contramão da vida, né? De preferência, ele disse, passa de mim esse cálice, mas na mesma hora ele se rende. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres, Paizinho. Então, lutar na nossa vida
para que a nossa vida chegue nesse nível. Eu não já alcancei isso, nem Carlinhos alcançou, mas nós lutamos todos os dias. Nós perseguimos esse alvo, nós vivemos com essa visão. E não adianta só vir para a igreja, você tem que sair da igreja para viver o culto. Amém. Entrar na igreja para cultuar é a coisa mais fácil do mundo. Vamos ficar em pé e vamos cantar, todo mundo fica. Vamos ler a Bíblia, todo mundo lê. Vamos orar, todo mundo ora. Senta que eu vou pregar, todo mundo senta e escuta. Não, difícil é levar isso para o meio da vida. A primeira igreja é aquela que você vive dentro da sua casa. Com a sua esposa, com seu marido, com os seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. No meio da rua, no trabalho, na calçada. Então, essa vida com Jesus é a maior de todas as aventuras. É uma vida fantástica, mas é de renúncia, é de tomar a cruz, porque a carne nos inclina para outro lado, mas o Espírito nos inclina para Deus. Amém. Tem uma coisa, só para a gente encerrar, a última pergunta. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, né, os jovens, principalmente jovem, surge muito com aquela pergunta assim, né, sobre doutrina, sobre isso. E eu sempre disse a ele, digo para as pessoas, disse até agora num culto recente, que às vezes a gente quer conhecer a doutrina certa. Não tem nada de errado nisso. Mas o nosso desejo primeiro deve ser praticar essa palavra, né? Achar esse equilíbrio, porque às vezes as pessoas querem saber, a gente tem uma aula sistemática, né? Tá as doutrinas corretas lá, né? Todas tudo corretas. Sistematizado. Tudo sistematizado, brilhantemente. Mas você viver aquilo, né? A gente diria encarnar, né? Encarnar, a palavra se tornar vida na sua vida, né? A faca, né, de 2 gumes, ela perfurar, né, você. Então, para a gente encerrar, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa prática do Espírito, né? Essa vida do Espírito, que a gente tem que ter essa simplicidade, né? De ser cheio do Espírito, ser tomado, ver a plenitude do Espírito, como a gente fala, né? Nesse Pentecostes. Eu acredito que o segredo está mesmo no andar com Ele, no andar com Jesus. Falar de Jesus é relativamente fácil. Eu, com 1 mês de convertido, já podia até pregar, porque já tinha lido o Novo Testamento. Você lê sobre qualquer coisa hoje na internet e você já pode falar sobre aquilo porque você leu. O nosso maior desafio não é tanto, lógico, falarmos de Deus, com certeza, porque a nossa missão é a de falarmos de Deus, a de falarmos sobre Deus. Mas isso é nada quando nós não andamos com Ele. É a tensão entre God talk e God walk, de falar de Deus e andar com Deus. Então, muita gente fala de Deus e tem um discurso perfeito, bonito, até mesmo no púlpito, até mesmo pregando. Mas se isso não tiver associado a uma prática de andar com Deus, esse discurso sobre Deus será pobre, será miserável, porque ou ele é acompanhado por uma prática de vida, por uma itinerância, por um caminhar, ou ele não tem força, não tem unção, não tem valor, não tem sentido, não transforma. O que é que transforma a minha vida? É o que eu sei sobre Deus? São os livros de sistemática que eu tenho, a sistematização das doutrinas que eu conheço, porque sou professor justamente dessa área, mas isso vai ser um cadáver se isso não estiver vivo na minha vida, não estiver vivo no meu corpo. Eu preciso, quando vejo as pessoas sofrendo na rua, sentir compaixão e não passar de largo. Se eu não sinto compaixão, alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada. A compaixão tem que fazer parte da minha vida, eu tenho que transpirar compaixão. Eu tenho que em tudo pensar em Deus. Tudo que me acontece, levar a Ele em oração. Às vezes eu não posso esperar
para chegar em casa, fechar a porta do meu quarto, que é a oração melhor que tem, é quando você fecha a porta, né, de madrugada, sozinho, não tem ninguém vendo, só você mesmo e Deus. Mas às vezes você está no meio da rua e você tem que orar andando, orar dirigindo, né? Sou fanático? De jeito nenhum, não me considero. Mas falar com Deus faz parte do meu dia a dia. Não somente dentro da igreja, na hora do culto, quando o pastor comissiona a todos, agora vamos orar. Mas no meu dia a dia, precisa estar incluído esse andar com Deus, esse caminhar com Deus, esse falar com Deus, esse viver Deus, esse levar... Ou as doutrinas, elas ficam no livro, ou elas saem do livro e ganham as minhas pernas, a minha vida, o meu transpirar, a minha fala, encarnar, sabe? Jesus, ele é a encarnação de Deus no mundo. A igreja precisa ser a encarnação de Jesus. Eu e você precisamos ser a encarnação de Jesus. Nós precisamos encarnar Jesus para que os outros possam ver Jesus em Carlinhos, possam ver Jesus em Roberto. Não tanto o que eu quero que os outros vejam, porque é o meu desejo que as pessoas me vejam assim, me reconheçam assim, mas o quanto Jesus verdadeiramente estiver em mim é que as pessoas vão poder vê-lo. E isso demanda amizade, isso demanda caminhar, isso demanda tempo, demanda vida, demanda... Não é uma coisa assim que você, num piscar de olhos consegue. Leva tempo, né? Leva tempo. Testemunho leva tempo. E o culto de domingo agora, Pentecostes, domingo de Pentecostes, domingo do Espírito Santo, né? Uma história tão bonita que vem lá desde Gênesis, se desdobrando por todo o Antigo Testamento, até que chega o Pentecostes. O mapeamento do Espírito. O mapeamento do Espírito, até que ele alguma coisa aconteceu, né? Um Pentecostes acontece. Eu lembro disso numa aula tua. Que tu falasse, alguma coisa aconteceu. Eu não lembro quem é o teólogo que tu falou. É Pannenberg. Eu não sei, eu sei que alguma coisa aconteceu, né? Aqueles homens medrosos, fugitivos, né? Que capazes de negar Jesus, de não acreditar, de entrar em desespero, de venderem o Senhor por 30 moedas, de repente se transformam em pessoas tão corajosas e que desafiam a morte, que se alegram por sofrer pelo Evangelho. Alguma coisa aconteceu, foi a ressurreição. E depois da ressurreição foi o Pentecostes. Pentecostes é a igreja no poder do Espírito Santo. Se a igreja não vive do poder do Espírito Santo, quero dizer, se a igreja não vive do Pentecostes, igreja ela não é. Amém, glória a Deus. Senhor, queria te agradecer, Pai, por esse tempo, né? Te agradecer demais, né, pela vida de Shirley, te agradecer porque a gente pode crescer como igreja. Eu peço que todos os meus irmãos e irmãs que vão assistir esse podcast, eles possam ser sim edificados, Senhor. E abençoa o teu filho, continua usando ele, fortalecendo, e que ele tenha, assim, uma vida cheia do teu Espírito, Senhor. Amém. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão, por esse podcast. Vixe, coisa linda. Até o próximo, né? Até o próximo. Um cheiro para todos vocês também. Obrigado pela paciência de nos ouvir. Obrigado, Carlinhos, por esse convite tão honroso. Eu sou fã da Paz Lagoa, sou fã de você, sou fã de Renatinha. Enfim, é uma amizade antiga, não é? É verdade. Um cheiro e até a próxima. Cheiro. Deus abençoe. Amém.